Então, dando sequência ao nosso próximo assunto, dentro do assunto do departamento pessoal, a gente vai falar do salário família. Tá? Eu busquei informações bastante atualizadas com relação ao salário família, porque a gente teve aí uma alteração em algumas leis, né? A gente teve inclusive uma reforma previdenciária e que afetaram alguns termos de benefícios que eram recebidos, então a gente busca sempre trazer as melhores informações para vocês. O salário família, ele é um benefício, tá? Pago pelo INSS aos contribuintes, né? Dentro de uma faixa específica de salário. Ou seja, esta faixa específica de salário muda todos os anos, tá? Existem reajustes que são feitos todos os anos para a concessão do benefício, inclusive com relação aos valores. Portanto, sempre busquem a atualização dos valores, né? O trabalho do departamento pessoal não é uma ciência exata, a gente precisa estar sempre evoluindo, sempre buscando atualização. Então, cuidado com isso, então busquem sempre atualização. Eu vou colar para vocês aí o link desta matéria também, que tem essa atualização de lei e atualização da tabela, ok? O salário família para 2020 ele foi unificado. Então agora quem recebe até 1.425,56, 1.425,56 recebe R$ 48,62 por filho. Tá? O benefício do salário família é um benefício previdenciário e ele é pago então pelo INSS, ok? O salário família em 2020 passou por algumas modificações por causa da reforma da Previdência, tá lá na portaria 914, ok? Que ocorreu em 2019, né? Vocês lembram disso? Esperamos que lembrem. Agora, tem outras regras que empregador e empregado precisam seguir para a concessão do benefício. Tá? A questão do e-social doméstico, né? Agora que o empregado doméstico também precisa cadastrar, acontece também o pagamento do salário família do simples doméstico, certo? Então, novas categorias aí foram incluídas nessa questão. Em 2020, então, o salário para recebimento, né, para inclusive facilitar, né, unificou os pagamentos, o salário então até 1.425,56 e independente percebem 48,62 por filho. Lembrando, filhos tutelados, né, com idade inferior a 14 anos completos. Então, o aposentado que é responsável legal pelo neto menor de 14 recebe. O pai que tem filho e recebe até 1.425, recebe. A mãe do filho que se enquadra nas mesmas situações também percebe o valor de salário família, certo? O pagamento é feito para ambos, né? Pai e mãe ou avô, enfim, desde que ele esteja incluído nas condições que a lei prevê, certo? E só para fazer um comparativo, lá no início do pagamento do benefício, que foi na década de 90, lá em 1994, né, no início do Plano Real, então, os valores eram para salários de até R$ 174, né? O valor de R$ 174 de salário e era pago R$ 4,66. Só para vocês terem noção da diferença que a gente tem de valor, né? Do quanto valia o nosso dinheiro naquela época e o quanto vale o nosso dinheiro hoje, certo? Então, naquela época, lá na década de 90, né, era pago R$ 4,66 para quem recebia um salário de R$ 174 por mês. Uma curiosidade para vocês. O salário família, então, é um benefício, é um direito do trabalhador, tá? Pago exclusivamente pelo INSS, mas existem alguns critérios, então, para que o trabalhador tenha direito a receber esse benefício. Um deles é que ele tenha filhos, né? Em qualquer condição, com menos de 14 anos de idade, ou filhos com necessidades especiais de qualquer idade, certo? Como também remuneração, então, abaixo do mensal exigido pela lei, que a gente já conversou, 1.456. Lembrando que os empregados domésticos que tenham carteira assinada fazem o requerimento do salário família diretamente com o empregador, certo? Quem tem direito ao benefício, então, é todo contribuinte que tem filho ou tutelado menor de 14 anos ou filho ou tutelado independente da idade, portador de necessidade especial, que ganha até 1.425,56. O benefício é previdenciário, ele contribui para a Previdência, significa que todos que contribuem para a Previdência Social podem solicitá-lo.
Aposentados e autônomos, eles podem solicitar então o benefício, desde que tenham pelo menos 65 anos os homens e as mulheres 60 anos. Também precisam cumprir as questões das regras dos salários, né, de renda e da idade das crianças. Os autônomos não solicitam o benefício porque eles não são contribuintes previdenciários, ou seja, autônomo que não faz contribuição ao INSS não tem benefício a esse valor. Autônomo com empresa registrada ou a pessoa física que faça a contribuição, daí sim, ok? Tem direito a solicitar o benefício diretamente no INSS. A partir do momento que a gente faz a solicitação do benefício, o empregador vai registrar a informação no e-social doméstico. Quando o cadastro de doméstico do e-social da parte do empregador, né, essa será uma das informações que vai ser solicitada já diretamente com o sistema, então é só preencher os dados para que a requisição se torne oficial. Se o trabalhador doméstico, se a doméstica já estiver cadastrada no Simples Doméstico, o empregador precisa incluir, então, os dados do salário família, certo? Isso é uma questão que vai precisar ser conversada, então, direto com o empregador. Os documentos para solicitação do benefício em qualquer das situações é o nome completo dos filhos, a data de nascimento, né? Então, um documento de nascimento, o RG ou a certidão de nascimento da criança, e o número de CPF hoje, né? Hoje as crianças já nascem aí no hospital e saem da maternidade já com registro no CPF, certo? Também as empresas exigem, a maioria das empresas exige que se seja levado a carteirinha de vacinação também para acompanhamento desse e de outros benefícios pagos pelo INSS. Os outros requisitos é o comprovante de frequência escolar também, se a criança for em idade escolar, também poderá ser exigido pela empresa para a comprovação do andamento, né, a comprovação do andamento de todo o processo de solicitação. Então, como a gente já falou, com relação ao salário família, vamos dar uma revisada na questão do INSS, né? Então, para a contribuição do INSS, que também entra na questão do departamento de pessoal, os valores tabelados, que também vou passar o link para vocês aí para acompanhamento, quem recebe em 2020 até 1.803 paga 8%, quem recebe em 2020 até 3.050 paga 9%, e quem recebe até o teto de R$ 6.101, até o teto de contribuição, paga 11% de contribuição do INSS. A alíquota de recolhimento do INSS também, assim como é do salário família, ela tem validade de 1 ano, né? Então, por isso que é importante, todos os finais de ano aí, a gente observa a assinatura da questão da atualização dos valores de salário mínimo, certo? Porque muitos benefícios pagos pelo INSS são reajustados conforme o percentual de reajuste do salário mínimo, inclusive tabelas de contribuição de INSS, tabelas de contribuição tabelas de pagamento de benefícios como salário família, auxílio doença, né, os salários dos aposentados e as outras contribuições do INSS conosco, ok? Então, importante manter sempre atualizadas essas tabelas para quem trabalha no setor de departamento de pessoal.